Fernando Murta. Ao vivo em cores, 2-0, final de jogo, vitória do Flamengo jogando aqui no Fumeirão. Um jogo que no primeiro tempo, em termos de oportunidades, uma oportunidade muito boa para a equipe do Flamengo em defesa do Gilson e uma outra oportunidade do Asa na defesa do goleiro da equipe do Flamengo, o Felipe. O time do Asa aqui no primeiro tempo marcou muito atrás, deu campo, deu espaço para o time do Flamengo, por isso o Flamengo teve mais posse de bola, teve mais a bola com ele, foi para cima, agrediu mais a equipe do Asa, mas no contexto, o primeiro tempo a gente pode dizer que teve uma injustiça no placar de 0-0. No segundo tempo, o Flamengo foi mais agressivo, veio mais para frente, foi mais envolvente que a equipe do Asa. O time do Asa continuou marcando atrás. Eu até pedia que essa marcação do Asa ela pudesse ser um pouco mais adiantada, mas o Asa insistia em marcar atrás, e como o Flamengo saiu um pouco mais no segundo tempo, acabou encontrando 2 gols em 2 belas oportunidades. Aliás, 2 bolas lançadas nas costas do lateral direito Osmar, da equipe do Asa. No primeiro, aos 18 minutos, marcado pelo Marcelo Moreno, a bola lançada nas costas do Osmar. O Nixon, que havia entrado no lugar do Val. O Val foi uma figura apagada nesse time do Flamengo durante o primeiro tempo, foi uma figura apagada, e foi a modificação feita pelo técnico Mano Menezes da equipe do Flamengo. Entrou o Nixon muito bem, deu nova mobilidade, deu nova vibração ao ataque do Flamengo, e ele lançado nas costas exatamente do Osmar. O Gilson saiu do gol, ele próprio depois do jogo reconheceu que acabou tendo um problema por conta da chuva, o gramado ficou na dúvida, não chegou na bola, acabou se confundindo ali com o Osmar. O simpático Nixon fez o cruzamento, o Marcelo Moreno sozinho, já de cara com o gol, empurrou para o fundo do gol. 1-0 para a equipe do Flamengo, que depois, aos 27, fecharia o placar em 2-0. Agora sim o Nixon, de novo ele lançado nas costas do Osmar, penetrou e tocou na saída do goleiro Gilson, decretando 2-0. Aliás, eu diria que esse placar de 2-0 para a equipe do Flamengo sacramentou a classificação do Flamengo para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu não gosto muito de enganar o torcedor, ficar dizendo que vai dar porque é 2-0. Não. Olha, o Flamengo veio a Arapiraca, botou 2-0 no time do Asa. O que é que vai acontecer agora no jogo de volta? Qualquer empate favorece o Flamengo, qualquer vitória favorece o Flamengo. Se o time do Asa vencer com diferença de 1 gol, vai dar Flamengo. Se o time do Asa vencer com diferença de 2 gols, sendo 2-0, vai levar a disputa para tiros livres da marca do pênalti. Então o time do Asa teria que vencer com uma diferença de 2 gols, mas marcando 3 gols na casa do adversário. Então fica muito difícil, muito complicado. Eu não acredito, para mim será um verdadeiro milagre se o Asa conseguir reverter essa situação. Acho que o técnico do time do Asa precisa ser um técnico um pouco mais ousado, um pouco mais corajoso. A gente viu que o Anderson não produziu no primeiro tempo, não produziu no segundo, já era para ter voltado do primeiro tempo para o segundo com uma modificação ali, que poderia ser o Valdívia, poderia ser o Thalisson, mas ele não mexe. Aí a partir do momento que o time toma o primeiro gol, ele vai lá e faz a mexida. Depois, como toma o segundo, ele mexe no atacado, faz mais 2 substituições. É preciso ter a coragem de modificar, de mexer, quando o jogo ainda está 0-0, quando ainda há a possibilidade do seu time fazer alguma coisa, mas não, fica ali quieto, parado, com medo. Depois que o time leva o gol, depois que o time sofre o gol, é que resolve então fazer as mexidas, é que resolve então fazer as modificações. Para mim peca muito o técnico do Asa nesse quesito, só mexe depois que o placar é desfavorável à equipe do Asa. Um pouquinho mais de coragem ao senhor Ricardo Silva no banco do time do Asa. Então a vitória acaba sendo justa para a equipe do Flamengo por 2-0. Ainda teve uma oportunidade que poderia ter feito o terceiro também através do Nixon aos 32 minutos. Ele fuzilou de longe e o Gilson acabou fazendo uma boa, uma importante defesa que poderia ali ter sacramentado em 3-0 a vitória da equipe do Flamengo, mas que ficou de bom tamanho para o time do Rio de Janeiro vencer por 2-0. Agora os senhores imaginem uma coisa: o time do Asa perdeu para o Paraná, depois perdeu para o Chapecoense e agora perde para o Flamengo. São 3 derrotas consecutivas e não é nada de anormal, é um resultado normal se acontecer uma vitória do Ceará no próximo sábado contra a equipe do Asa, e no jogo de volta no Rio de Janeiro o Asa perder de novo para o Flamengo. Então o Asa teria perdido
cinco partidas consecutivas. Evidentemente que a gente não quer, não deseja esse tipo de situação, mas de repente o Asa está aí na bica de perder cinco jogos consecutivos aí por esse campeonato, por essa Copa do Brasil, juntando Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro da Série B. O time do Asa que foi a campo escalado pelo técnico Ricardo Silva, com o Gilson, completou o seu 100º jogo pela equipe do Asa, um goleiraço, falhou evidentemente no primeiro gol, saiu de forma atabalhoada do gol, mas também salvou a equipe do Asa em outras ocasiões, inclusive naquele que a gente considerou o lance mais bonito do jogo, uma falta cobrada na intermediária do Asa, uma cabeçada do Gonzalez e a defesa fantástica do Gilson, lá onde a Coruja dorme, garantindo ali o resultado do primeiro tempo. O Osmar, Thiago Garça, Edson Veneno e Chiquinho Baiano, o meio campo com o Rudiero, Jorginho, Reinaldo Silva e o Didira. Depois entrou o Thalisson no lugar do Rudiero e o Gilcinho no lugar do Didira, e na frente o Anderson, depois o Valdívia e o Léo Gamalho. O Anderson continua devendo, é um jogador que se limita a correr dentro do campo, e é assim mesmo, corre de forma desordenada, uma corrida que não é produtiva para a equipe do Asa. No primeiro tempo foi uma figura altamente apagada, infelizmente é um cara que não está acertando com a camisa do Asa. Graças a Deus que o nosso simpático Lúcio Maranhão está aí se preparando para voltar a esse comando do ataque do Asa, porque o Anderson tem sido, ao longo dos jogos que tem disputado pela equipe do Asa, um mero coadjuvante. No time do Mano Menezes, o Flamengo foi a campo com Felipe, Léo Moura, depois o Diego Silva, Wallace, Gonzalez e João Paulo, Cáceres, Elias, Paulinho e Adrian, depois o Carlos Eduardo, o Val, que foi um cara apagado e que o técnico enxergou e mudou, colocou o Nixon, ele mudou a história do jogo, e o Marcelo Moreno completando aí esse ataque da equipe do Flamengo. Marcaram para o Flamengo Marcelo Moreno 1-0 e o Nixon 2-0. Receberam cartões todos amarelos, o Osmar, o Edson Veneno, o Chiquinho e o Léo Gamalho pela equipe do Asa, e pela equipe do Flamengo o Gonzalez e o Adrian. Jogo que foi apitado pelo Leandro Marinho de São Paulo, auxiliado pelo Marcelo Carvalho, também de São Paulo, e o Daniel Zioli, lá da capital paulista. Renda R$311.350 para um público pagante de 3.648 espectadores. Não pagaram ingresso hoje aqui no Fumeirão 1.131 torcedores. Um total de público presente 5.252. Um castigo aí para a diretoria do Asa, que colocou um preço de R$100. O torcedor reagiu, não tinha condição de pagar esse ingresso, e aí a renda fica de apenas R$311.350, quando a diretoria esperava exatamente uma renda de cerca de R$1 milhão para que pudesse lá levar esse dinheiro para construir o CT, construir os campos do CT do time de Arapiraca. Portanto, foi dessa forma que eu vi a vitória do Flamengo, justa por 2-0 contra a equipe do Asa, nesta noite, nesta madrugada, aqui no estádio Fumeirão. Um grande abraço a você, fique conosco até este momento, e eu convoco de volta o comando desta grande jornada esportiva, ele, o locutor sensação, Jairo Campos. Valeu então, Fernando Muti, a sua opinião final: 2 para o time do Flamengo, 0 para o time do Asa.